Olá, boa noite. Eu acho que hoje a gente vai conseguir fazer a nossa live aqui pelo Instagram e aqui pelo Facebook, tá bom? Então, como em algumas outras vezes, vou ficar com um olho pra cá, um olho pra cá, tá bom? Pra gente poder tentar conversar um pouquinho. Ok, tem pessoal chegando aí no Instagram, Fábio, Cristiane, Tessário, Daniela, sejam bem-vindos. Psicóloga Rosalina também, sejam bem-vindos. Aqui no Facebook também, quem está acompanhando a gente, sejam muito bem-vindos, tá bom, gente? Cristiane também, bem-vinda, Cristiane. Cristiane está sempre acompanhando a gente, né, Cris? Bem-vinda, tá bom? Gente, então, como prometido, né, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o TDAH, tá bom? Espero que o que a gente vai compartilhar aqui sirva, né, para sua atuação lá no consultório ou na escola, onde você atende, tá bom? Aqui pelo Facebook, Juliana Rocha também tá entrando. Seja bem-vinda, Juliana. Então, gente, vamos lá. Vou me apresentar de novo, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que fazer com crianças e adolescentes com TDAH, né? No sentido no atendimento, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de prática. Então, durante, na verdade, essa semana toda, a gente começou hoje, segunda-feira, e a nossa proposta durante toda essa semana falar um pouquinho sobre o TDAH, sobre o que fazer, compartilhar algumas dicas, tá bom? Quem faz parte da nossa lista de transmissão recebe dia sim, dia não as nossas dicas, as nossas informações. Se você ainda não faz, quer fazer parte, chama a gente lá no WhatsApp que a gente te inclui, tá bom? Não paga nada para participar, é gratuito. Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, neuropsicóloga e produtora digital e também responsável pela consultoria para psicólogos, tá? A gente já desenvolve esse trabalho já há um tempinho e a nossa proposta é fazer o que a gente está fazendo agora mais uma vez. É compartilhar com você, psicólogo ou psicóloga, com dicas e sugestões de forma prática, o que fazer no consultório, no atendimento propriamente dito, tá bom? Então tem algumas anotações, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui e ali para não me perder muito, tá bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos nosso encontro, mais uma live nossa, tá bom? Então vamos lá, o tema é o que fazer, né, crianças e adolescentes com TDAH, o que fazer no atendimento? Vamos pensar em duas hipóteses, tá? Em dois momentos no atendimento propriamente dito. A gente às vezes recebe essa criança ou adolescente com diagnóstico do TDAH já fechado, vem por um outro profissional, e aí encaminhado para o acompanhamento psicológico. E aí a gente entra para fazer então a intervenção, não vamos mais fazer a avaliação. Acontece também uma outra coisa, às vezes a criança vem encaminhada pela escola, né, ou por um outro profissional para investigar, para fazer uma avaliação de um possível transtorno déficit de atenção, né, o TDAH, né, o transtorno de hiperatividade déficit de atenção. Então, a gente então vai passar primeiro para a avaliação. Vamos lá, supondo que a gente tenha feito a avaliação ou não, mas a gente tem essa criança já com diagnóstico. Então, na prática, o que é que eu preciso fazer, né? Quais são atividades, o que eu posso estar fazendo com essa criança, com esse adolescente no atendimento através da psicologia. E esse é o objetivo de hoje, tá bom, gente? Tem mais gente entrando, Michelle, Elisângela, sejam bem-vindas, tá bom? Gente, eu separei aqui duas técnicas para compartilhar e elas são fundamentais e muito importantes no atendimento, tá? Independente do lugar que você atende, independente da sua abordagem de escolha, são duas situações que são primordiais para trabalhar com esses pacientes com esse transtorno, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do TDAH, né? Primeiro, a gente, ao estudar, ao atender, ao ler, né, muitos livros e pesquisas,
A gente sabe que pelo menos 5% de todas as crianças no mundo têm um diagnóstico do TDAH. Tem um diagnóstico. Então, é muita gente, é muita criança, né? Alguns geralmente, assim, não é uma regra, né? Mas, assim, muitos com uma defasagem, com uma dificuldade na aprendizagem, né? Porque o que seria o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a criança aqui dentro, na cabecinha dela, a criança portadora do TDAH ou adolescente, ela tem uma falha nas funções executivas aqui dentro da cabecinha. Então, é como, vamos imaginar, como se fosse um fio conectado que vai passando todas as informações, né? Uma criança com esse transtorno é como se esse fio ele tivesse, vamos pensar que ele estivesse um pouquinho falhado. Existe uma falha nessa função, nesse fio chamado, vamos pensar assim, o fio imaginário, função executiva, responsável pela atenção, pelo controle da impulsividade, tantas outras situações. Então, existe uma falha. E hoje em dia, quando a gente recebe um pai ou uma mãe no consultório, o primeiro tratamento de escolha é a medicação, né? E eu acredito muito no tratamento combinado, que é a terapia. E a terapia mais indicada, mais eficaz, por se tratar de aspectos comportamentais, é a TCC. Né? Então, mas isso é uma outra coisa, né? Mas remédio, né, com a terapia funciona muito bem. E a medicação mais indicada é a famosa Ritalina ou metilfenidato. Fenidato, acho que é assim que pronuncia. São 10 miligramas e vamos pensar assim, quando eu penso em TDAH, meu filho tem TDAH, o pai e a mãe, muitas vezes também tem resistências, mas os psiquiatras, os neurologistas já passam essa medicação como primeira escolha de tratamento. Beleza, tá com a medicação, ajuda pra caramba, de verdade, ajuda muito. Mas a nossa parte, como a gente não trabalha com a medicação, a gente vai para a parte para intervenção psicológica. Então, a minha abordagem é a TCC. Então, a gente trabalha aspectos cognitivos e também técnicas comportamentais. Então, a gente trabalha os dois para ajudar essa criança e esse adolescente. A criança, gente, assim, se a gente parar para pensar um pouquinho, não sei se vocês no consultório atendem, já atendeu, a criança ou adolescente com TDAH, com transtornos, elas são muito impulsivas, né? Então, assim, existe um padrão persistente, né, comportamento tanto da desatenção quanto da hiperatividade. Geralmente, falando da hiperatividade, as crianças com esses transtornos, elas agem sem pensar. Elas não percebem, por exemplo, o quanto que uma ação dela pode impactar na vida do outro. Quer ver um exemplo? Vamos supor, uma criança, isso acontece muito no consultório, já aconteceu comigo, assim, de um atendimento, de uma situação assim. Criança brigou com um amigo, foi lá e chutou, foi lá e machucou, e ele acha super normal, né? Não tem problema nenhum, né? Bati mesmo, pronto, acabou. Então ele não age sem pensar, e daí vem as consequências, às vezes um castigo, uma punição, e enfim. Então a gente também precisa trabalhar a empatia, de repente fazer uma atividade. Eu ouvi essa semana até uma colega, não conheço pessoalmente, mas também faz um trabalho bem bacana, de um paciente dela, uma criança, que foi lá e bateu no irmão, se eu não me engano, acho que foi no irmão. E daí machucou e o irmão ficou mancando por alguns dias, né? E ela perguntou isso pra ele. Falou, mas o que você acha? Ele, normal, ele tem a outra perna pra usar. Aí ela falou, entendi. Aí ela fez uma atividade, pegou a perninha dele, né, a perna, e amarrou, acho que com fita, alguma coisa, e pediu pra que ele se colocasse no lugar desse amigo, desse irmão, e ficasse, tentasse andar apenas com uma perna mancando. E daí isso parece uma coisa boba, talvez no primeiro olhar, mas assim, se a gente parar para avaliar, a gente trabalha também a empatia, né? Eu nem preparei para falar sobre empatia, mas também é algo muito bom para a gente trabalhar e importante. Então, para que a criança, ela entenda que as ações dela, o impacto que pode causar, uma dor, uma agressão,
né? Enfim, então a gente precisa também muitas vezes trabalhar também a empatia, porque crianças e adolescentes com TDAH, eles é como se eles tivessem um descontrole, esse controle da inibição, esse controle da impulsividade, eles não conseguem, né? Então a gente precisa treinar. Eu penso que enquanto psicólogos nós somos como treinadores, né? Imagina aí a seleção para quem está acompanhando aí o futebol. O treinador ele ensina e o jogador ele pega aquelas informações e põe em prática. Nem sempre dá para fazer, né? A gente gostaria, por exemplo, né, que as meninas do futebol feminino tivessem ganho, mas não foi possível. Então, assim, o treinador eu sei que ele fez o que pode ser feito, né? Mas assim, é como a gente vai fazendo, vai pegando informação, vai compartilhando dicas, ideias, como a gente está aqui hoje, para poder tentar colocar isso em prática. Então, assim, existe muito treino, gente, precisa de muito treino. Então, vamos lá, do que eu queria falar um pouco sobre isso também. Então, uma outra coisa também, ainda falando um pouquinho sobre isso, que quando uma criança ou um adolescente, né, ele age sem pensar, né, ele acaba, às vezes, outros colegas acabam se afastando dele, ou ele acaba sendo mal visto, vamos pensar assim. Outros colegas, outras crianças, a gente fala, os pares, né, acabam se afastando por medo, por receio, porque não sabe qual vai ser a próxima ação. Isso é muito ruim. Eu tenho uma criança no consultório, me lembrei dele agora, é um menino, geralmente a impulsividade acomete mais meninos e a desatenção mais meninas, né? E ele falou que na escola, os colegas, a turma, que eu perguntei numa conversa, né, quem era o melhor amigo, como é que ele falou que não tinha amigo, que na escola, na sala dele, que ninguém gostava dele, que ele já fez assim, né, com o ombro, tá tudo bem, não tem problema. Né? Então, por quê? Porque ele falou, já quebrei um dente de um amigo, eu já machuquei, já fiz e aconteceu. Então, assim, a gente está trabalhando, tá dando muito certo, né? Tá funcionando algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu anotei para compartilhar com vocês. Outra coisa, né? Crianças e adolescentes com transtorno, com TDAH, eles apresentam muito prejuízo na atenção e no controle da impulsividade. Já falei um pouquinho, né? Então, a gente também precisa ensinar essa criança, esse adolescente a trabalhar esses aspectos. Porque, gente, não dá para ser explosivo o tempo todo. Não dá para bater em todo mundo o tempo todo, né? Nem tudo que a gente quer a gente consegue, a gente precisa aprender. Só que crianças portadoras do TDAH têm essa dificuldade, né? De não conseguir controlar. Então, a gente precisa trabalhar essa questão. Uma coisa bem legal também trabalhar bastante é o reforço, né? Então, crianças com transtorno, com TDAH, por exemplo, elas são constantemente chamadas a atenção. Então, se ela tem 10 ações, vamos supor que uma ela acerte, ela faça correto, mas acertou porque tinha que acertar. Então, às vezes a gente fala assim, às vezes o pai, a mãe, o educador. Então, a gente também precisa trabalhar esse reforço. Foram 10 ações, as 9 foram ruins, mas uma foi boa, então reforce isso. Né? Porque a tendência, isso é uma prática, né? É ele tentar fazer mais para ser elogiado. Vamos lá então para os 2 pontos que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho hoje. O que fazer no atendimento com crianças e adolescentes com TDAH? Primeira coisa que eu preciso trabalhar, isso não é só na primeira sessão, tá, gente? Isso é durante todo o atendimento, tá bom? Eu tenho um programinha fechado que no final eu quero fazer até um anúncio para vocês, contar para vocês uma surpresa que a gente está desenvolvendo, que talvez possa te ajudar, tá? Então, primeira coisa é o treino de soluções de problemas. Crianças e adolescentes com TDAH, eles não sabem, eles não têm esse controle. É como se eles não vissem, não percebessem outras possibilidades. Então, eles agem sem pensar, vai lá e faz. Né? Então, assim, isso precisa ser treinado, treino de soluções de problema. E o que é esse treino, né, de soluções de problemas? Qual é o objetivo? Se você me perguntasse, Priscila, qual é o objetivo do treino, treinar as soluções de problemas? Gente, é desenvolver estratégias de enfrentamento. Né? A criança ou adolescente precisa aprender, né? Precisa aprender a desenvolver, a descobrir estratégias para resolver um certo problema, uma certa dificuldade. E essas estratégias, né, de enfrentamento, elas
aumentam, né, a tendência é essa, é aumentar a flexibilidade na escolha. Como é que a gente pode fazer isso de forma prática? A criança ou adolescente precisa saber que quando ela tem um comportamento adequado, ela tem um benefício. Quando ela tem um comportamento inadequado, ela não tem esse benefício, né? Então a gente trabalha custo e benefício através desse treino de soluções de problemas, né? Porque vai aumentar a flexibilidade, ele precisa entender, né, de forma prática. Crianças, pelo menos até os 10 anos, ela tem um pensamento muito abstrato, então às vezes a gente precisa quase literalmente que desenhar, mostrar na prática, não basta só a gente falar. Então, pegar um problema do dia a dia, por exemplo, e ensinar essa criança, ensinar esse adolescente a desenvolver estratégias para resolver um problema, porque isso vai aumentar a flexibilidade na escolha em relação ao custo-benefício, ao autogerenciamento e também à autorregulação. Então, quando a gente pega uma parte e coloca isso em prática, várias outras situações vão acontecendo, né? Então, se eu treino soluções de problemas, essa criança vai aprender a desenvolver outras e diferentes estratégias para enfrentar um problema. Porque, ou seja, como a gente fala na TCC, por exemplo, a forma como a gente olha para o mundo, né, como a gente percebe, como a gente interpreta, vai gerar em nós uma emoção e, consequentemente, um comportamento. Então, assim, por exemplo, no caso de depressão, né, existe um pensamento muito rígido, vamos pensar assim. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, na depressão eu trabalho muito com criança, com adolescente, com adultos. A reestruturação cognitiva. Eu preciso ensinar, eu preciso treinar esse paciente que existe outras possibilidades, não apenas uma, e que é automático. Quando eu mudo meu pensamento, automaticamente as minhas emoções são modificadas e o meu comportamento. E é assim que funciona com todo mundo, né? E eu ensino isso também para a criança. Então ela vai aprendendo lá no meu atendimento, a gente vai treinando juntos como enfrentar um problema, uma dificuldade. A gente vai trabalhar possibilidades, né? Então não existe apenas uma forma de lidar ou de agir com uma situação. Eu até sempre brinco, já falei isso aqui num outro momento. A gente fala no senso comum, se a vida te der um limão, o que a gente faz com o limão? Se alguém quiser digitar aí, vamos lá. Se a vida te der um limão, o que você pode fazer com o limão? Quem quer aí começar a escrever, pode digitar aí, pode escrever. A gente fala isso muito, né, no senso comum. Se a vida me der um limão, o que eu posso fazer com esse limão? Eu falo isso com crianças, eu falo isso com adolescentes, eu falo isso com adultos, e às vezes eles ficam meio perdidos e eu trago algumas ideias. Se a vida me der um limão, eu posso fazer dele um suco, uma torta, um mousse, uma limonada. Teve uma vez que alguém falou no consultório que dá pra clarear a pele, eu nunca usei pra clarear a pele, né? A Van tá falando, Van Silva, limonada, isso aí, Van. Limonada também muito boa, bem geladinha. Então, assim, existem muitas possibilidades, gente, que dá para ser feito. Então, só que a criança, lembra da falha na função executiva, ela tem aquela, é como se aquele fiozinho ele tivesse ali desencontrado ou falhado. Então, existe uma falha na função executiva. E uma função executiva, né, neurologicamente, uma das funções também é o controle do comportamento. Então, isso precisa ser treinado, a criança precisa aprender, tá bom? Então, primeira coisa, treinar as soluções de problemas. Isso ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento para que possa aumentar a flexibilidade nas escolhas, apresentando para ela o custo-benefício. Comportamento adequado, benefício. Comportamento inadequado, nenhum benefício. Tá bom? E além do autogerenciamento, ela vai se autogerenciando, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo. E isso precisa ser consistente. Isso precisa, gente, em todas as sessões você precisa trabalhar isso com a criança. Tá? Não dá para trabalhar uma ou duas sessões e esquecer. Isso precisa ser constante. A criança com TDAH, ela precisa, por exemplo, ser constantemente motivada, né? Parece que ela se entedia muito fácil, muito rápido. Então, a motivação, o treino, tudo precisa ser muito consistente e o mais claro possível. Então procure fazer isso
durante todo o tratamento. Eu faço uma quantidade de sessões, né, um programa fechado que eu faço com criança e adolescente, envolvo também os pais, e isso precisa ser aplicado durante todo o plano de toda a intervenção, todo o atendimento, tá bom? Vamos lá para a segunda, então, que eu quero falar com vocês e a gente já vai daqui a pouco encerrar, tá bom? Hoje vai ser mais curtinho. Segundo ponto é o treinamento de habilidades sociais. Gente, habilidades sociais é algo que precisa ser treinado. Se você parar para pensar um pouquinho, em você. Qual é a tua habilidade? Qual é a tua competência? O que de melhor você sabe fazer? E eu tenho certeza que crianças também com um transtorno, com o TDAH especificamente que a gente está falando, ela também tem uma habilidade. Porém, tem algumas habilidades, por exemplo, da comunicação, de novo, que é uma das funções executivas, que ela é muito falha. Então, treinar as habilidades sociais ajuda a criança, ajuda o adolescente, o portador do TDAH, a ser mais assertivo, né? Isso precisa ser treinado, né? Isso não é inato, nasci assertivo, falo corretamente, não sou nem agressivo nem passivo, sou assertivo. Isso precisa ser treinado, principalmente uma criança, um adolescente com TDAH, tá? A gente precisa ensinar isso para ele. E trabalhar essa assertividade, que é uma das habilidades sociais que precisa ser trabalhado, evita a agressão, tanto física quanto verbal. Porque, gente, é muito comum. Né? Eu acredito que muitos também aqui trabalham no consultório, eu atendo também no consultório, inclusive amanhã eu estou lá de novo. E a gente trabalha com crianças, e assim, com adolescentes com TDAH, com diagnóstico fechado. E existe muita reclamação por parte do pai, da mãe, da escola, dessa agressão, dessa forma, olha, ele brigou de novo na escola, ele bateu no amigo, ele fez isso. Então, assim, eles trazem isso para o consultório, isso é muito bom quando o pai, a mãe, o responsável, partilha isso com a gente. Isso é fantástico, esse trabalho nosso em conjunto, né? A gente falou isso na live na semana passada. Trabalhar em conjunto é fundamental. Então, eles trazem pra gente a informação, a gente leva isso para a criança e para o adolescente e pergunta o que levou ele a esse comportamento. E daí a gente, por exemplo, isso já é um treino, já é uma resolução de problema. Será que você não poderia ter agido assim, ou assado, de uma outra forma? Então, eu já estou treinando a ele resolver um problema, a enfrentar o que eu falei agora há pouco, né? Outras estratégias e também já estou treinando uma habilidade social que ele não tem, que é a assertividade. Crianças, gente, gravem isso, crianças com TDAH não são assertivos e isso precisa ser ensinado. Trabalhe a assertividade, tá bom? Um outro ponto, na verdade, dando uma continuidade a tudo isso, né, que trabalhar essa assertividade, ela evita a agressão física, a agressão verbal, evita também a autopunição, né? As crianças também, ou adolescentes, eles acabam se autopunindo, né? E sempre, aí a gente acaba vendo assim como se fosse um ciclo, né? É algo que parece que não vai se resolver. E a gente encoraja, a gente estimula essa criança, esse adolescente, que tudo bem, fez assim, não é um comportamento legal, mas vamos tentar da próxima? É esse acolhimento, né? Não é julgar nem criticar, até porque o espaço terapêutico não é para isso, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Então, eu falei um pouquinho antecipadamente, né? Crianças e adolescentes com TDAH, eles são muito impulsivos, né? E eles agem sem pensar. Então é muito comum, de repente você vai falar uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, é isso aí. Você vai falar quantas vezes forem necessários. Precisa ser falado, precisa ser dito. Às vezes acontece de uma criança ou um adolescente chegar pra mim e eu pergunto. Às vezes tem uma outra sessão, não só na primeira. Você sabe o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E aí eu vou explicar, né, por esse comportamento X, né, que você tem apresentado. O que você acha? Né, às vezes eles vão falar que é normal. Então, trabalho, como eu falei lá no comecinho, trabalho empatia. Coisas também que ele tem bastante dificuldade. Né? Não é que eles não gostem, não é que eles não tenham afeto pelo outro. Mas muitas vezes eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Então isso também precisa ser trabalhado, tá bom? Então, resumidamente, tudo que eu falei, gente, o que fazer no atendimento com crianças e adolescentes com TDAH é treinar soluções de problemas,
né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar para que eles desenvolvam estratégias de enfrentamento. E também treinar as habilidades sociais, especificamente a assertividade, porque isso vai evitar agressão física e verbal. Então, são 2 pontos que você, psicólogo, nós psicólogos precisamos trabalhar. É fácil? Claro que não. Né? O nosso trabalho não é nada fácil, mas é possível. E, de novo, crianças e adolescentes com transtorno precisam ser constantemente motivados e precisa ser consistente. Se você falou hoje o A, na semana que vem fala o A novamente, na outra semana também você fala. Você precisa ser insistente. Ou chato, como a gente fala, né? Precisa ser chato, precisa repetir, precisa mesmo. Tá bom, gente? Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fico muito feliz, de verdade, de poder compartilhar. Muita gente tem procurado a gente no privado, no WhatsApp, principalmente, né? Um meio de comunicação bem bacana, que a gente consegue se comunicar mais rápido. E tem vindo agradecer as dicas, as sugestões. Assim, eu fico muito feliz, que o nosso objetivo é esse. Poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem colocado em prática, um pouco da nossa experiência. Existe uma única fórmula de atuação no consultório? Claro que não, né? Existem várias outras formas. A gente fala aqui do que a gente vive, né? Do que a gente coloca em prática, claro, com referencial teórico, né? A nossa abordagem é a TCC, e com muitas indicações e manuais como o DSM-5, utiliza ele a teu favor. Pega lá o capítulo, não lembro agora a página, pega o capítulo lá do TDAH e mastiga, come aquilo lá, leia, releia, sabe? E coloque em prática. Se tiver dúvida, pode chamar a gente, será um prazer te ajudar a compartilhar de alguma forma, tá bom? Então, treine resolução de problemas e treine habilidade social, especificamente a assertividade com o teu paciente. Gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu tenho 2 notícias para falar com vocês, para compartilhar. Há muito tempo, né, alguns colegas têm, às vezes, né, chega pra gente e pede uma ideia e outra. A gente tem alguns planos de intervenção fechadinho, né, todo com passo a passo, vamos dizer assim. Ele não é rígido, ele não é uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo, mas assim, a proposta é te ajudar nessa orientação e otimizar o teu tempo. Então tem lá, sessão 1, faz isso, sessão 2, faz aquilo. Né? Então, claro que respeitando, levando em consideração a singularidade do paciente, levando a subjetividade em consideração, levando tudo, os fatores de risco, fator familiar, enfim, cada um tem uma forma, mas assim, isso te ajuda. E a gente agora, no comecinho do mês, deixa eu ver aqui a data, se eu não me engano, isso, na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, nós vamos estar lançando o nosso mais novo material. Alguns que estão aqui já usam, já adquiriram alguns materiais nossos. A gente tem um plano de intervenção todo fechadinho para depressão, tem outro para ansiedade, né? Então lá tem a idade, tem o como fazer, né? Enfim. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, a gente vai estar lançando o nosso mais novo material, plano de intervenção para o TDAH. É isso mesmo, assim, eu estou bem animada, a gente está ainda na fase de término da construção, do desenvolvimento. Então, se você quer saber tudo isso que a gente falou, e muito mais que precisa ser aplicado, não é só isso, né? Mas são duas técnicas comportamentais que são bem legais de trabalhar e importantes. Então, se você quer conhecer esse material nosso, esse passo a passo, né, de como fazer a intervenção, que é o tempo mais longo, vamos dizer assim, no momento que você está com o teu paciente. Então, você entre em contato, né, a gente vai estar lançando ele na segunda-feira. Se você quiser adquirir, garantir, né, pessoal lá da lista de transmissão, né, são os primeiros a receberem as dicas, as promoções, as novidades. Tem desconto, tem prioridade quem está acompanhando a gente. Se você está aqui e quer fazer parte, chama a gente lá também. Faça parte da lista de transmissão, você vai ficar sabendo de tudo. Tá bom? Então, relembrando, na segunda-feira, 1º de julho, a gente vai estar lançando o mais novo material, plano de intervenção para trabalhar com crianças e adolescentes com TDAH. Então, se você tem interesse em conhecer, esse material é para fins comerciais. Então, quer saber como é que ele funciona, valores, formas de pagamento, chama a gente lá que a gente te explica, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar, que eu acabei me esquecendo,
A lista de transmissão, já falei, quem quiser fazer parte é gratuito, será um prazer te receber lá. É só chamar a gente no WhatsApp dizendo que quer participar, salva o nosso número e a gente te inclui lá na lista. Sim, na quarta-feira agora, nós vamos estar somente para quem está na lista de transmissão, tá bom? A gente vai estar disparando lá para vocês uma técnica também, tá bom? Diferente do que a gente falou aqui, mas que também é fundamental. Mas eu não vou contar agora, tá bom? Vai ser surpresa. Então, quer receber essa técnica, como aplicar essa técnica, a gente manda esse como, né? O como, passo a passo. A gente manda, às vezes, geralmente um áudio explicando, faz isso, faz aquilo. Então, faça parte da nossa lista de transmissão e na quarta-feira você vai receber uma dica que eu acredito, vou arriscar dizer, que em todos os atendimentos precisa ser aplicado, independente da demanda. Eu acredito que muitos outros colegas aí pelo Brasil afora têm colocado isso em prática. É uma técnica muito funcional, tá bom? Mas eu não vou falar, vou deixar você curioso para você ter acesso. É só entrar na nossa lista de transmissão para você receber. Então você vai receber o que fazer, como fazer, o passo a passo. E a gente sempre manda aí um material, algo para você baixar gratuitamente também, tá bom? Ficou curioso? Se ficou, entra lá em contato com a gente. E na segunda-feira a gente vai estar lançando o nosso material plano de intervenção. Uma outra coisa para a gente finalizar, alguns colegas, inclusive, que estão aqui, já fizeram com a gente consultoria, né? Então a gente ajuda, a gente dá um suporte no atendimento. Como estruturar uma sessão, como aplicar isso, aquilo, né? Eu tenho a demanda X, como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Então, é um trabalho que a gente desenvolve também, tem ajudado muitos colegas, a gente fica muito feliz de poder também contribuir dessa forma. Quer fazer parte também, quer saber como funciona esse serviço nosso, chama a gente lá no WhatsApp que a gente te explica também como funciona essa consultoria. Acontece online e a gente faz aí um ao vivo juntos, só eu e você. E a gente, então, você traz a demanda e a gente monta e constrói uma avaliação, uma intervenção juntos. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Mais uma vez agradeço a todos que estão aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Fabiana também é uma querida nossa, tá sempre aí com a gente, né, na lista de transmissão, tirando dúvida, contribuindo bastante. Agradecendo aqui, né, pelo Facebook. Fabiana dizendo que é muito, muito bem elaborados os materiais, gostei muito. Ai, que bom, Fabiana, fico bem feliz, né, de poder contribuir. Fabiana adquiriu recentemente, se eu não me engano, foi o plano de intervenção para a ansiedade e também para a depressão, né, Fabiana, acho que foi. Espero que esteja contribuindo. Gente, para a Fabiana também, para todo mundo. Tem dúvida? Pode chamar, tá? Não tem problema. Quer, sei lá, saber de alguma dica, o que eu posso fazer? Pode chamar, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro um pouco para responder, que é uma correria, nossa vida, né? Então, só chamar lá no Insta. No Insta também pode chamar aqui no direct ou lá no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com você aquilo que a gente tem vivido. A gente sabe tudo? Claro que não, mas o que a gente sabe não custa nada compartilhar, né, gente? Tá bom? Um abraço. Daniela Tessari dizendo que foi material 10. Obrigada, Dani. Um prazer. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Tá bom? Pessoal aqui do Facebook, até mais. Se vocês quiserem acompanhar essas dicas e outras, gente, tem o nosso canal no YouTube. Ele tá novinho em folha. A gente ainda tá refazendo algumas coisas, fazendo algumas melhorias, quase não sai. Então vai lá no nosso canal no Facebook, tá, no YouTube. Faça parte do nosso canal no YouTube, você vai estar recebendo aí pelo menos a gente está começando uma vez por semana um vídeo novo com material legal. Aqui no Instagram também, gente, faça parte lá do nosso canal do YouTube, tá bom? Tem outras dicas lá. Sugestões são sempre bem-vindas. Tem alguma sugestão de tema pra gente falar, pra gente trazer de forma prática do que fazer? Manda pra gente no direct, no Messenger, lá no WhatsApp, que a gente vai se organizar. E assim que possível, a gente traz aqui para compartilhar com todos vocês, tá bom, gente? Um beijo, boa noite, fiquem todos com Deus, uma ótima semana de descanso, restinho aí, quem tá no consultório saindo agora também, restinho aí de trabalho, um bom retorno para casa, e para quem vai trabalhar amanhã também,
Mais uma vez, um ótimo trabalho para vocês. Gente, até o nosso próximo encontro. Não esqueça, na segunda-feira, o nosso lançamento do plano de intervenção para o TDAH. Quer garantir o seu com desconto? Melhor ainda, né? Chama a gente lá que a gente prepara tudo lá e te informa. Um beijo e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau!